Pai, continua falando conosco, Deus. Fala conosco através da Tua palavra. Unja-me, inspira-me, capacita-me a transmiti-la. E também a igreja, os ouvintes a recebê-la. E que ela prospere naquilo para qual o Senhor a enviou. Em nome de Jesus e para a glória dEle, assim seja. Amém, amém. Glória a Deus. Estejam assentados, queridos, por favor. Glória a Deus. Queridos, nós escolhemos esse tema, essa base das 12 pedras preciosas, já que estamos trabalhando nesses 12 dias, e eu vou ser um pouco repetitivo, um pouco não, muito. Por quê? Primeiro, quanto mais eu repetir, mais vocês vão gravar aquilo que eu estiver falando. Segundo a psicologia, para nós gravarmos bem algo, temos que ouvir pelo menos 17 vezes. No nosso caso serão 12, mas já é alguma coisa. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que tem sempre gente nova nos cultos. Hoje, por exemplo, temos mais gente do que ontem. E assim vai acontecer, e o público muda, alguns vêm num dia, outros não vêm no outro. O ideal seria que viessem os 12 dias, mas é lógico que às vezes não é possível para alguns. Mas que não seja por você, 12 dias, louco, qual o problema? Né? Quando você assistiu a Casa de Papel, né? As maratonas, né? Essa série, aliás, essas séries, eu também assisto, não sou hipócrita, tem hora que eu preciso dar uma relaxada, né? E eu fico assistindo série, mas esses dias eu falei assim, acho que eu preciso rever isso. Eu estava assistindo uma série e estava me dando ansiedade. Eu estava ficando ansioso, porque eu já queria que terminasse logo a parte ruim, né? Que já viesse logo os finalmente, a parte boa, né? Você sabe que sempre no final vai dar certo. Só não dá certo quando é baseado em fatos reais. Aí é o que aconteceu, na verdade. Mas os filmes sempre, os mocinhos vencem, né? O bem sempre vence o mal e tal. E eu falei, meu Deus, eu estou ficando ansioso. Aí eu comecei a me acalmar um pouco. Eu estava quase orando pelos personagens, né? Uma vez eu critiquei, né? Que teve irmã que orou para o final de novela, né? Para que as pessoas boas não morressem no final da novela. Eu estava quase fazendo isso, estava quase intercedendo pelo pessoal lá. Mas, enfim, e é interessante que são geralmente 40 minutos, né? Mas você fala, eu vou assistir só essa de hoje, né? E amanhã, quando acaba, você quer ver o que vai acontecer, né? Na próxima. E aí eles seguram, aí termina também esperando algo para o próximo. Essa é a ideia, é nos segurar ali, né? É isso que dá ibope, né? Para eles, enfim, que dá retorno financeiro. Mas então, às vezes, a gente faz isso para as coisas carnais, né? As coisas seculares. E às vezes, quando é para coisa espiritual, a gente não quer ter essa continuidade. Parece que vir 12 dias direto na igreja é algo absurdo, né? Não é nenhum absurdo, não é nenhum absurdo. E a gente faz isso no começo do ano somente. Mas tem igrejas que têm culto todos os dias. Tem algumas igrejas que têm 3, 4 reuniões por dia, todos os dias, né? Lógico que são igrejas enormes, igrejas grandes, que têm contingente para isso. Muito bem, mas nós estamos então falando sobre as 12 pedras que estavam no peitoral do sacerdote, do sumo sacerdote. Cada uma dessas pedras preciosas representava uma tribo. Então, quando ele se colocava diante do Senhor, ali no seu peito estavam as 12 tribos representadas. E isso fala do coração. Nós vimos sobre isso, vamos falar novamente. E nós estamos então falando sobre as pedras, algumas coisas sobre elas, algumas características. Se eu fosse falar mesmo, dava para fazer um estudo só sobre cada pedra, né? Porque elas têm peculiaridades muito interessantes, e que inclusive batem, vamos dizer assim, com as tribos, batem com os apóstolos, porque essas 12 pedras preciosas também estão no Apocalipse. Nós vamos ver isso, eu vou mostrar todos os dias o versículo, para ver que eu não estou inventando, não é uma coisa da minha cabeça, é algo de Deus para nós, né? Traz algo para nós. Agora, é importante, né, sempre explicar
que não estamos aqui crendo no poder das pedras preciosas. Não são as pedras preciosas que irão nos abençoar. Não são as pedras preciosas, porque os esotéricos usam pedras de cristais, pedras até comuns, pedras preciosas também, para energizar, né? Para trazer boas energias, bons fluidos. Não é nada disso que estamos fazendo. Mas nós vamos ver então que foi estabelecido por Deus. Então eu que peguei cada pedra, cada tribo e também cada apóstolo. E isso vai nos trazer então ensinamentos. Não é algo místico apenas. É algo espiritual, é algo bíblico que eu estou trazendo para vocês. E o que vai mudar situações, o que vai abençoar a sua vida em 2023, são as atitudes que você vai ter. Atitudes de fé, atitudes de obediência, atitudes que vão cooperar para o agir de Deus na sua vida. Ontem nós falamos sobre a pedra chamada sárdio, que representa a tribo de Ruben. E falamos também no Apocalipse, trazendo o ensinamento sobre essa pedra. Hoje é outra situação. Hoje é o topázio. Hoje, e vamos falar sobre humildade. Nós falamos ontem sobre lealdade. E nós falamos sobre o apóstolo Bartolomeu, ou Natanael. Por quê? Porque a sexta pedra, ele era o sexto apóstolo. Hoje é um outro. E nós vamos aprender então. Filipenses 2:3, nós vamos falar hoje sobre humildade. Você quer ser abençoado em 2023? Procure ser humilde. Talvez, eu não sei se só eu estou com calor, se eu estou com paletó, mas estou com calor. Está calor não? Vamos, por favor, liga o ar-condicionado. Vocês estão entendendo, irmãos? Ela falou assim, mas sempre fala isso. Tudo bem, a questão não é falar. Uma vez alguém chegou para o pastor e falou, pastor, o senhor precisa mudar o discurso, o senhor está sempre falando a mesma coisa. Aí o pastor falou para ele, mas você está praticando aquilo que eu estou ensinando? Não, não estou. Eu falei, então vou continuar falando. Até você praticar. Né? Porque as pessoas querem ouvir o sermão e já muda para outro. Isso aqui não é atrativo, irmãos. Isso aqui não é entretenimento. Eu não estou aqui fazendo coaching, não estou aqui dando uma palestra motivacional para ganhar dinheiro. Não, não. Eu estou aqui pregando a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é o Bolsonaro que inventou isso. Está lá em João 8,32. Está lá em João 8,32. Então é a verdade que nos liberta. Quem sabe você tem passado alguns perrengues na vida por falta de lealdade a Deus. Ou quem sabe por falta de humildade. Então hoje você vai aprender mais um pouco sobre humildade. Muito bem, olha o que diz Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então aqui fala de humildade. Nós falamos que pedra é base, pedra é fundamento. Pedra preciosa é valor, algo que é valoroso. Então a lealdade é um fundamento para a vida, para você ser abençoado. A lealdade é algo precioso, é algo valioso. Assim como a humildade, ela também é uma pedra, ela é um fundamento para a sua felicidade e ela é também de grande valor. Então essa é a mensagem que nós queremos trazer nesta noite. Muito bem. Êxodo 28, do 15 ao 21, já lemos, vamos ler todos os dias. Façam um peitoral de decisões, peitoral do juízo. Observe, decisões, juízo, julgamentos, né? Porque volta um pouquinho na foto lá. Junto com esse peitoral, existia também o Urim e Tumim, que significa luzes de perfeição. Então, não se sabe exatamente como, mas quando eles chegavam diante do Senhor, até hoje interessante, eles colocaram um brilhozinho ali na segunda pedra. Ontem não tinha, né? Não reparei se ontem tinha, mas achei legal. Mas o Urim e Tumim fazia parte desse cerimonial. Então, Senhor,
povo tal está guerreando contra nós, ou está ameaçando invadir Israel. Vamos até eles? O Senhor vai nos dar vitória? Porque eles só entravam numa guerra para vencer. Eles não iam no acaso para ver o que dava. Não, eles só iam, porque se fosse para derrotar, eles nem iam. Eles nem saíam para a guerra. Então, de acordo com o brilho, era a resposta. Não se sabe exatamente porque isso não se tem mais. Mas na época, né, esse Urim, Tumim junto com esse peitoral, eles eram a resposta de Deus. E é o que nós estamos aqui fazendo. Não tem mais Urim, Tumim, não tem o peitoral, não. Mas o mesmo Deus está aqui. E o mesmo propósito que nós temos de pedir a bênção do Senhor sobre o ano de 2023, né? Sobre cada mês. Muito bem, então façam um peitoral de decisões, trabalho artesanal, ou seja, não era de qualquer jeito. Deus, Ele é caprichoso, tá? Isso é profético, Ele vai caprichar na bênção para você. Você sabe que trabalho artesanal demora mais do que fazer algo às pressas, né? Então, às vezes demora para você fazer, mas não é que Deus está demorando para te abençoar, Ele está caprichando na tua bênção, amém? Façam como colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios tecidos azul, roxo e vermelho. Será quadrado como um palmo de comprimento e um palmo de largura, e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio, vamos falar hoje, e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Ok? Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada como um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Agora observe o versículo 29. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração, do peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Então estava acontecendo uma intercessão. Toda vez que o sacerdote apresentava, eu até peço perdão pelo erro, eu falei ontem no lugar santíssimo, não é no lugar santo. Porque tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Por que é no lugar santo? Porque é ali que estava o incensário. E o incenso representa orações. Então já tinha a mesa da proposição, tinha o candelabro e tinha o altar de incenso. Então é nesse local que ele ficava ali. Talvez ele entrava também no santo dos santos, né, com o peitoral, mas era neste momento ali. Então, a mesa da comunhão, a iluminação do candelabro, que significa a palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus, o alimento e a intercessão pelas tribos. E, coincidentemente, nós estamos vendo alguns erros das tribos. Não sei se vou tratar todas as vezes de erros deles, mas eles cometeram erros. E a gente aprende com isso, no sentido de não fazer igual, tá? Mas é importante que você entenda, o patriarca errou, o primeiro. Por exemplo, nós falamos de Rúben ontem, ele se deitou com a concubina do seu pai, então ele não foi leal. Bartolomeu, Natanael foi leal, é um exemplo de lealdade, né? Então nós temos que ver, Rúben foi abençoado, mas não como poderia, como deveria, porque ele era o primogênito, ele era o superior, mas Deus disse, você não será o superior, não é? Então os patriarcas ali, o primeiro, né, o do clã, cometeu erros, hoje nós vamos ver também, mas o importante é que as tribos estavam sendo apresentadas diante do Senhor. Isso me ensina, isso te ensina. Quem sabe o seu filho erra, sua filha, teu pai, seu irmão, alguém que você ama erra, mas o apresente sempre diante do Senhor. Pessoas que você ama, que talvez não tenha laço sanguíneo, mas um colega de trabalho, está lá nas drogas, está lá na bebedeira, na orgia e tal, e você às vezes só critica. Não, coloque ele diante do Senhor, apresente ele, ela, constantemente diante do Senhor, amém? Isso é o que me ensina. Os patriarcas erraram, né? Mas
havia tribos, descendentes deles, que era o povo de Deus. Então, eles estavam sempre sendo apresentados perante o Senhor. Agora, cada um com sua vida, respondeu diante de Deus. É isso outra coisa que precisamos aprender. Deus não deixa nada impune, queridos. Deus não passa a mão na cabeça de pecado, não. Entendeu? Só que Ele é amor, Ele trata. O alvo do Senhor é reconciliar. O alvo do Senhor é restaurar, sempre. E a igreja também, como órgão, né, como corpo de Cristo. Tem disciplina, muitas vezes temos que tomar alguma atitude, mas sempre não esquecendo que o objetivo é recuperar essas pessoas. Amém? Muito bem. Então nós vimos que isso era uma ordem do Senhor, tinha que ser caprichado, né? E essa questão da intercessão. Bom, essa segunda pedra representa a tribo de Simeão. Shimeon, no hebraico, né? Olha o que diz Gênesis 29, 33. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Shema. Então, aqui fala de ouvir. Então, Shimeon vem da raiz de Shema. Então, aqui o significado desse nome é Ele ouviu. Ou seja, Deus ouviu as minhas queixas, ouviu o quanto eu sou desprezada. Alguma coisa acontecia no dia a dia, que como nós explicamos, Leia ou Lia, ela não era a amada, não era com ela que Jacó queria casar, ele queria Raquel, mas ele foi enganado pelo sogro e teve que casar com Leia. Eu acho mais bonito falar Leia, mas pode ser Lia também. Então, no dia a dia, eu acho que Jacó, ele não amava, entendeu? Então é diferente, ele amava a Raquel. Então, ele chegava para Leia, bom dia, ou shalom, né? E eles falam shalom, shalom, né? Eles falam duas vezes, shalom, shalom. Aí acho que ela toda derretida, shalom, Jacó. Aí quando aparecia Raquel, ele falava shalom, shalom. Ia lá e abraçava, né? Então ela se sentia desprezada. Para ela era shalom, shalom. Para outra era shalom, shalom, né? Por quê? Porque ele amava a Raquel. E com isso ela fazia o quê? Uma coisa que ela me ensina, te ensina. Ela buscava ao Senhor, não é? A quem que ela ia recorrer? Então, quando você se sentir desprezado, desprezada, aprenda com Leia, clame ao Senhor. E aí ela recebe a bênção de engravidar pela segunda vez, sendo que a outra não gerava filhos. Raquel não dava filhos a Jacó, né? Rúben significa eis um filho, veja um filho. Então ela falou assim: agora meu marido vai me amar. Mas não aconteceu. Aí agora vem o segundo, ela diz: Deus me ouviu. Falou: quem sabe agora o segundo, a outra não está dando filho nenhum, sabe? Mas tudo isso é coisa humana, gente, coisa humana, mas que nos ensina. Às vezes a gente fica preso a esse tipo de coisas também. Muito bem, mas falando de Simeão, olha o que diz Gênesis 49, do 5 ao 7. Simeão e Levi são irmãos. Aqui é a bênção de Jacó, quando ele está morrendo, ele chama os filhos e abençoa um por um. E é interessante que era uma bênção profética. E ele diz então: Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Segura aí. Estranho isso, né? Suas espadas são armas de violência. Ora, uma espada é arma de violência? Necessariamente não. É que nós, civis, não entendemos o mundo militar. Para um soldado, queridos, se ele estiver no fronte ali, no confronto, tiro para cá, tiro para lá, vamos falar da nossa época,
né? Ou vamos na época deles, flechas, espadas. Alguém está atacando, alguém está se defendendo. Alguém invadiu a terra de alguém. Então a pessoa saiu em defesa, o exército saiu em defesa. Na mente do militar, ok. É chumbo trocado. Não há assassinato nisso. Por quê? Se eu não matar, eu vou morrer. Então é guerra, eu estou guerreando. Mas venceu, o exército se rendeu, acabou. Leva prisioneiro. Se transformava em escravo. Mas não tirava a vida, porque acabou a guerra. Um venceu. Então o derrotado ou virava escravo, ou saía envergonhado, desterrado. Agora não pode, venceu, pôr de joelho e matar. Por quê? Porque a pessoa tá sem arma, ele não está mais guerreando, ele já foi vencido. E nós temos dificuldade em entender isso. Então, para o soldado, se ele matar na hora do fronte ali, do confronto, normal. Mas o camarada está sem arma, está desarmado, se rendeu. Ou seja, me dou por vencido. Pronto, agora vai ver o que faz. Hoje, por exemplo, nos nossos dias, tem o Código de Genebra. Inclusive, por exemplo, se alguém for torturado, morto, como prisioneiro de guerra, esse general, esse oficial do exército que mandou fazer isso, se ele for pego no futuro, ele é condenado. Entendeu? Por quê? Porque levou prisioneiro, acabou. Vai ter que dar comida, não precisa tratar bem, não é isso. Tratar bem assim, não precisa ter vida de mordomia. Mas ele vai ter que ter uma água, um pão para comer, para sobreviver. Porque é um prisioneiro de guerra. E ele não causa mais problema, porque ele está desarmado. Nós não entendemos isso. Então, você vai entender por que está sendo dito para eles que suas espadas são armas de violência. Seguindo. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel. Por que Jacó fala isso, queridos? Maldita seja a sua ira. No capítulo 34 de Gênesis, ocorre um fato. Como vocês sabem, Jacó tinha 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas. Raquel, Leia, Bila e Zilpa. Simeão e Levi eram irmãos, ou seja, do mesmo pai e da mesma mãe, porque senão era meio irmão. Acontecia muito isso, era meio irmão. E eles tinham uma irmã chamada Diná. E um jovem chamado Siquém, que inclusive o lugar chamava Siquém, ele era filho do governador. Ele comete um erro gravíssimo, gravíssimo. Ele abusa sexualmente de Diná. Ele a estupra. Ele força ela a ter relações sexuais com ele. Quando Jacó fica sabendo, obviamente, como pai, ele ficou muito triste. E os irmãos estavam no campo, não jogando bola, estavam no campo cuidando do rebanho, das ovelhas, né? E Jacó esperou ele chegar, e aí contou, falou, olha, sua irmã foi abusada. Obviamente que eles ficaram revoltados, mas eles eram um grupinho, era um clã, era uma família ali, rodeado dos moradores de Siquém. Só que o rapaz, vamos dizer assim, era o Mauricinho ali, era o filhinho de papai. Então ele achou que ele podia ter a mulher que quisesse. Quem sabe ele jogou um verde nela, ela, como temente a Deus, falou, não é assim. Acho que ele era acostumado a ter a moça que queria. Só que ela falou, não, provavelmente. Ele então a forçou, falou, quem é você para me negar? Uma estrangeira aqui? E ele força a Diná. Um absurdo isso. Um erro total. Só que o que aconteceu? Ele se apaixonou por ela. Ele ficou apaixonado por ela. E ele se arrependeu. Ele se arrependeu do erro que ele cometeu.
E aí Amor, o pai dele, é Amor com H, Amor vai até Jacó e diz: olha, meu filho fez uma loucura. Meu filho fez uma loucura, que não se faz. Mas ele é jovem, você sabe como é que é. Mas só que ele quer casar com a sua filha. Ele quer casar com a sua filha. Ele se arrependeu. E outra, ele está apaixonado por ela. Coloca para mim Gênesis 34. Desculpa aí que eu não coloquei na lista, mas eu gosto de mostrar para vocês na Bíblia, né? Gênesis 34 a partir do 11, se eu não estiver enganado. Acho que do 11 ao 14. Olha, então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, no caso Simeão e Levi: concedam-me este favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva. Era um dote, era acostumado a dar dote, né? Aumente o quanto vocês quiserem, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Então um erro foi cometido, um erro grave, gravíssimo. Mas ele se arrepende, e ele quer honrar, ele desonrou ela. Mas agora ele estava querendo tomar ela por mulher, e fazer tudo dentro dos trâmites. Gente, ele errou. Eu não estou dizendo aqui que, não, tudo bem, pode. Ele errou. Mas, poxa, houve um arrependimento. E outra, ele agora estava honrando, falou: pode pedir o valor que vocês quiserem. Se era acostumado, vamos dar. Nós estivemos lá em Israel, eu perguntei para o rapaz lá hoje, entre os muçulmanos, o valor mínimo é 50 mil reais. O rapaz conhece, ele morou no Brasil, ele sabe quanto que é o real. O valor mais baixinho, 50 mil reais um dote. Ainda hoje eles pagam dote. Entendeu? 50 mil reais, o valor mais baixinho. Se a moça for muito bonita, vai para 200 mil, 300 mil, 500 mil, vai depender da família do noivo. E eles falam assim: aumenta o quanto vocês quiserem. Seguindo, olha, por favor. Agora observe. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos fazer isso, jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado, seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Até aí. Eles usam uma coisa espiritual, um pacto que Deus fez com Abraão, que é o da circuncisão. Para quem não sabe a circuncisão, eu vou explicar bem explicadinho. Estamos aqui em adulto. É cortar a pele que envolve o prepúcio. É isso. Aí tem gente que fala assim: o que é prepúcio? É o órgão genital masculino. Você quer saber se uma pessoa é judeu de verdade? Pede para ele abaixar a calça. Entendeu? Por quê? A parte da ponta fica toda exposta, porque é cortada ali. E, gente, parece um absurdo isso, mas você não fique sabendo que isso é saudável. Não estou falando para você fazer, tá? Mas quando eles viviam no deserto, mas até hoje eles fazem, o judeu não pega muitas infecções que os outros pegam. Entendeu? Isso é questão médica isso. Mas é um pacto que Deus fez. Só que isso é feito ao 8º dia de nascido. Você sabe que a criança é tudo mais fácil, né? Então, cortado, lógico que dói, né? Porque eles puxam e cortam. Tá? Eles esticam assim e corta com uma pedra pontiaguda. Então é óbvio que dói para a criança, mas em pouquinho tempo está cicatrizado e nunca mais dói. E ele nunca mais vai ter coisa que outros ocidentais têm. Mas é o pacto que Deus fez, tá? Com eles. Agora, você fazer isso com criança é uma coisa, você fazer com adulto é outra. E observe, não foi o rapaz que errou? Então exigi isso do rapaz. Mas não, eles já estavam maquinando o seguinte: todos os homens daquele lugar teriam que fazer isso.
E Hamor, o pai, e Siquém chega para todos os homens da cidade e diz: olha, vamos fazer aliança com esse povo. Eles vão comprar com a gente, vão vender para a gente. Porque ele falou: a terra é grande, vamos fazer aliança. Hamor faz isso com Jacó. E Jacó, na simplicidade, ok. E aí falou: vocês têm que se circuncidar. Porque veja bem, ainda não existia a lei de Moisés. Moisés não tinha nascido ainda, que mandava fazer prosélito. Muitas pessoas não judeus se submeteram à circuncisão, mas por livre e espontânea vontade. Agora, eles usam isso já de artimanha. Por quê? Porque eles aceitaram, todos os homens aceitaram. E passado 3 dias, no auge da dor, um homem com o prepúcio cortado, cheio de dor, não luta. E Simeão e Levi vai lá e matam todos os homens daquele lugar. Eles matam todos os homens, inclusive os meninos, por causa do ódio, da raiva que eles ficaram por causa de Diná. E levam mulheres e crianças, meninas provavelmente, talvez para vender, para escravizar. Eles acabam com aquele lugar, sem Jacó saber. Quando Jacó fica sabendo, falou: o que vocês fizeram? Agora os povos aqui ao redor vão acabar com a gente, porque nós somos passageiros, nós somos forasteiros aqui, estamos de passagem. Você percebe, irmão? Por isso que Jacó fala: maldita seja a ira de vocês, maldita seja a fúria de vocês, a espada, porque foi usada de uma forma covarde, com homens que não podiam lutar. Se eles queriam mesmo vingar a irmã, por que não chamaram para a guerra então? Mas guerra homem a homem, os dois inteiros, vamos dizer assim, os dois em condições de lutar. Não, eles usam uma coisa que Deus estabeleceu, como o texto diz, com falsidade. Irmão, cuidado quando você usa as coisas de Deus com falsidade. Cuidado, porque tem gente que é cheia de citar versículo em benefício próprio. A palavra de Deus não é para isso não, viu? Cuidado. E foi isso então que aconteceu. Eles tiveram que ir embora, não foram perseguidos. Mas observe, volta lá no 49, Gênesis 49, o 7. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel. Simeão e Levi. Levi não recebeu herança. A gente pensa assim: é espiritual, é para eles cuidar das coisas do Senhor. O que impediria eles terem terras e também cuidar das coisas do Senhor? Mas eles não recebem herança. E olha o que acontece com Simeão. Josué 19:1. Na segunda vez a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Versículo 9. A herança dos simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim os simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. Ora, por que Judá recebeu mais? Mais do que precisava. E os simeonitas não receberam nada. Sabe o que eles receberam? A sobra de Judá. Porque é isso que acontece com quem não é humilde. Porque quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Percebe? Eu os dividirei pelas terras de Jacó. Ou seja, é aquela coisa assim, ficou meio chato, para Simeão. Falou: cadê minhas terras? Para você não tem,
Mas como assim? Vamos ver o seguinte, vamos ver se tem alguma tribo aí que tenha mais e quer te dar um pouco. Sabe, irmãos, às vezes acontece isso na vida da gente. Você fica vivendo da sobra dos outros. Quem sabe alguém te dá alguma coisa. Sobra do tempo, sobra de dinheiro. Quem sabe um pouco de sobra de qualquer coisa. Vocês estão percebendo, irmãos? Que o papo aqui é sério. Vamos fazer a campanha dos 12 dias. Pastor Joel vai orar. Pastor Joel vai orar, mas o pastor Joel vai ensinar também. Você quer um 2023 de vitória, de bênção? Seja leal, seja humilde. E tem mais 10 ainda para você ouvir. Vamos aplaudir o Senhor e glorificar o seu nome. Mas a tribo de Simeão estava no peito do sacerdote, recebendo a intercessão. É isso que nós vamos fazer. Muito bem, meus queridos. Sabe o que é interessante? O topázio, eu vou falar só isso. Se fosse falar sobre o topázio, mas o topázio, ele sai das minas de diamante. O topázio sai das minas de diamante. Segundo os estudiosos, algumas brechinhas que ficam ali formam o topázio. Então o topázio poderia ser um diamante, mas ele não é um diamante, porque ele fica na brechinha que o diamante deixa. É a tribo de Judá dando um pedacinho para Simeão. Eu não quero viver de pedacinho. Você quer? Você quer viver de brecha? Não. Eu quero receber aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Agora vamos para as pedras preciosas lá de Apocalipse. Apocalipse 21, 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Muito bem. Do 19 ao 20, Apocalipse 21, 19 ao 20. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópaso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. Então nós estamos falando aqui do 9º fundamento, que é o topázio. E o 9º apóstolo é Tiago, filho de Alfeu. É muito interessante isso aqui. Nós lemos Efésios 2, 19 ao 22, não vou ler, apenas mencionar. Qual é o fundamento dos apóstolos? Quem estava aqui ontem? Qual é o fundamento dos apóstolos? Qual é o fundamento dos apóstolos? Jesus. Não são os apóstolos os fundamentos da nossa fé, tá? É Jesus o fundamento. O fundamento dos apóstolos é Jesus, porque os apóstolos anunciaram Jesus como Senhor e Salvador, tá? Muito bem. E o que tem a ver esse Tiago? Por que humildade? Queridos, é o seguinte: tem 4 Tiagos, 3 mais conhecidos, mais mencionados, e um último. Tiago, Judas, filho de Tiago, mas não é o Judas Iscariotes, é outro Judas. Tinha 2 Judas no grupo de Jesus. Então só uma menção lá, mas esse Tiago, pai de Judas, deixa ele quietinho lá, porque ele só aparece num momento lá. Mas tem 3 Tiagos. Tem Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão de João, o João evangelista, o João que escreveu os evangelhos e também as cartas. Tiago, irmão de João, muito conhecido, muito falado, viveu um período da igreja, mas foi morto por Herodes. Foi o primeiro mártir, vamos dizer assim, dos apóstolos, foi Tiago. Mas ele viveu um tempo, né?
O outro Tiago, nada mais simplesmente ele é irmão de Jesus. É o Tiago que escreveu a carta de Tiago, que nós temos na Bíblia. Ele é irmão de Jesus, irmão de sangue. E ele se tornou o pastor presidente da igreja de Jerusalém. Lá em Atos 15, fala que ele era líder. Provavelmente ele se converteu depois da ressurreição de Jesus. Porque antes, os próprios evangelhos contam que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Tem textos bíblicos que mostram isso, que eles não acreditavam nele como Messias. Agora, eles viram ele morto. De repente Jesus ressuscita e aparece para eles de novo. Então não tem como não crer, né? Então eles se converteram. E Tiago se converteu provavelmente após a ressurreição de Jesus. E ele deve ter tido algo muito assim especial. Ele conviveu com Jesus. Talvez aí ele começou a lembrar das coisas que Jesus falava para ele. Então ele tinha muita história para contar. E ele deve ter tido uma conversão assim, sabe, daquelas arrebatadoras. Que de repente, em pouco tempo, ele é líder na igreja de Jerusalém, que tinha os apóstolos que andaram com Jesus. Eu não sei se deram mérito para ele, de presidir, por ele ser irmão de Jesus, mas ou as obras dele, as atitudes dele, fizeram por merecer dele ser colocado como líder na igreja em Jerusalém. Então, a gente ouve muito falar de Tiago, irmão de João, quem saía com Jesus, quando Jesus não estava com os 12, Pedro, Tiago e João. Esses três estiveram em momentos especiais com Jesus. Então esse é Tiago, irmão de João. Então a Bíblia fala muito dele. E ele conviveu um tempo com a igreja, mas depois ele foi martirizado. Mas não sabemos quanto tempo ele ficou ali. Então ele operou muita coisa. Olha Atos 5,12. Os apóstolos, está no plural, os apóstolos, não é só Pedro e João. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Os apóstolos realizavam. Os 11, porque Judas morreu, saiu, mas depois entrou Matias. Mas Matias também, quando foram substituir Judas, falou, alguém que desde o início andou com a gente, junto com o Senhor. Então Matias também tinha experiências maravilhosas, e ele substitui Judas. Então os apóstolos realizavam sinais e maravilhas, inclusive Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu. Só que esse Tiago, filho de Alfeu, por que eu estou falando de humildade, queridos? Aí já são registros históricos, não é mais Bíblia, porque a Bíblia fala muito pouco dele. O que acontece? Ao longo dos anos, coisas foram acontecendo, milagres, só que houve uma mistura. Quando se lê sobre a história da igreja, sobre Eusébio, falando sobre a história da igreja, Orígenes, há uma confusão. E qual é a confusão? Muita coisa que Tiago, filho de Alfeu, fez, é atribuída a Tiago, irmão do Senhor, ou até a Tiago, irmão de João. Percebe? Nada do que Tiago, irmão de João, ou Tiago, irmão do Senhor, fez, é atribuído a Tiago, filho de Alfeu. Ele não recebeu crédito de nada pelo que os outros dois Tiagos fizeram, mas os outros dois receberam muito crédito de coisas que Tiago, filho de Alfeu, fez. Coloca Filipenses de novo lá. Por que eu estou falando de humildade? Nada façam por ambição egoísta ou vaidade. Esse Tiago, filho de Alfeu, é um exemplo de alguém que não fez nada por ambição ou vaidade. Ele poderia ter desanimado. Falou, mas tudo que eu faço, dá um crédito para o outro Tiago. Às vezes você fica bravo. Eu faço tanto na minha família, mas quem ganha crédito é o outro. Irmão, continua na humildade. Que quem vai te recompensar, na verdade, é o Senhor. Não acontece isso? Às vezes você faz, se mata, chega no dia da festa, agradeça fulana. Fulana não fez, foi nada. Aí você fica louco. Aí você quer fazer que nem Simeão. Eu vou circuncidar ela, a hora que estiver no auge da dor, eu vou sentar a espada.
Percebe a diferença, irmãos? Mas humildemente consideram os outros superiores a vocês mesmos. Só que tem uma coisa, queridos, que eu preciso encerrar, porque, meu Deus, já é 9h15. Só que sabe de uma coisa, esse Tiago, filho de Alfeu, simplesmente evangelizou o Egito. Estivemos agora em 2018, a Fátima foi em 2015, eu não sabia que o Hassan era cristão. O pessoal disse que foi lá para evangelizar ele. Depois tudo bem, ele é copta. Mas a gente conversando em 2018, o Hassan foi o nosso guia no Egito. Eu falei de Natal, eu falei assim, então, no Natal... Eu falei, como assim, Hassan? Natal? Não, Joel, nós celebramos o Natal. É o nascimento de Cristo. Eu falei, peraí, para o mundo que eu quero descer. Aí eu comecei a conversar com ele. Ele é cristão. E tem muito cristão no Egito. Sabe aonde iniciou? Com Tiago, filho de Alfeu. Porque diz que o homem tinha uma unção de milagres. E é interessante, ele é o único apóstolo citado no Talmud. Sabe o que é o Talmud? Um livro rabínico. E eles não aceitam o Cristo, eles não creem em Jesus. O Talmud só explica coisas do Antigo Testamento. Mas Tiago, filho de Alfeu, é mencionado no Talmud em que sentido? Um rabino chamado Ismael estava com um filho muito doente. E orientaram ele a chamar Tiago, filho de Alfeu, porque era certeza que o menino seria curado. E por não crer em Jesus, não crer nos apóstolos, o rabino não aceitou e o menino morreu. Isso está no Talmud. Ou seja, ele fez a obra em Jerusalém. Depois ele foi para o Egito. Levou o evangelho para o Egito. Inclusive o evangelho de Mateus. Os escritos de Mateus. Então a obra que esse homem fez foi muito grande, é inimaginável. Até hoje há resultados da coragem dele. Depois ele morreu como mártir. Mas ele ganhou muitas almas para Jesus. Só que muita coisa durante os anos de vida dele. Isso, irmãos, eu estou falando assim bem resumido. Mas quando você lê, quando você pesquisa, você vai ver isso. Muita coisa que Tiago, filho de Alfeu, fez, foi atribuída a Tiago, irmão do Senhor, ou a Tiago, irmão de João, quando na verdade não foi. Lógico que Tiago, irmão de João, fez muita coisa, o irmão de Jesus também. Mas esse Tiago, filho de Alfeu, então é mais um topázio no meio dos diamantes. Mas o topázio tem o seu valor. Entendeu? Então aprenda com isso, querido. Você quer um 2023 de bênção, de vitória, não precisa comprar um topázio, até porque é muito caro. Ele é mais barato que o diamante, mas ele é caro. Não, o que você precisa é de humildade. Que Simeão não teve, porque o menino se arrependeu, gente. Ele errou. Mas depois ele queria ela por mulher. Mas ele não só mata o menino, ele mata todo um povoado. Porque faltou humildade para perdoar. Às vezes, você fica aí, oh, Senhor, me abençoa, abençoa. Quando chega numa situação, você não é humilde. Você quer mais é matar. Você quer mais é destruir. Você quer mais arrebentar com tudo. Olha o que o ódio faz, gente. Vou dar um ponto para eles. A contragosto, que fizesse alguma coisa com o rapaz. Mas a contragosto eu estou dizendo isso. É inadmissível o que ele fez, é imperdoável. Mas tratasse com o rapaz, o pai não tinha culpa. Os demais aldeões não tinham culpa de nada. Mas é isso que o ódio faz. É isso que a raiva faz. Por isso que Jacó disse: maldita seja a sua ira, maldita seja a sua fúria. E qual foi a humilhação dele? Pegar o restinho que sobrou de Judá. Eu não quero sobra. Não é orgulho, não. Se fosse o caso, tem hora que umas sobrinhas ajudam.
vez em quando eu como uma sobrinha da Fátima. Aí deixo um restinho de comida lá, para não desperdiçar, eu vou lá e como. Você quer sobra na sua vida? Você quer sobra da família? Você quer sobra do colega de trabalho? Eu não quero sobra. Eu quero a porção que Deus tem para mim. Amém? Então você já aprendeu 2 pedras preciosas. Coloca no seu peito a lealdade e a humildade. Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Coloque-se em pé, por favor, vamos orar.